Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar. Canta, mãe. E perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando então chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive. Senhor, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, vivo está. Aleluia, glória a Deus. Essa música é linda, né? Graças a Deus, é isso mesmo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança, né? Porque Ele vive, glória a Deus, porque Ele está vivo. Glória ao Senhor Jesus, nós estamos na mão de Deus, glória ao Senhor. Então, o estudo hoje está no livro de Ageu, capítulo 1. E nós vamos ler essa palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, mãe, pode começar. A ordem para a reconstrução do templo. Glória a Deus. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá. Zorobabel, filho de Sealtiel, Tinael, é ao
ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadame, dizendo... Ok, vamos reler ali. Peraí. A ordem para a reconstrução do templo. Então aqui nós vemos que o Senhor vai usar o profeta Ageu, que é um dos profetas menores. O que quer dizer profeta menor? Que ele é menos importante? Não, é que o livro dele é mais curto. Tá? Então a ordem para a reconstrução do templo, né? Nós vamos escutar essa palavra que o Senhor vai dar através do seu profeta, Ageu. Amém? Então começa dizendo lá: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, ou seja, quem era rei era Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel. Zorobabel, então, ele era o governador de Judá. Quem era ele? Filho de Seatiel. E ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo... Você lembra que no livro de Zacarias a gente estudou quando o Senhor usou o profeta Zacarias para falar como ele ia levantar Josué como sumo sacerdote no templo, e naquele então o rei seria Zorobabel? Mas aqui a gente vê, é um livro anterior ao de Zacarias, Zorobabel é governador de Judá. Amém? Então ele vai falar a palavra ali. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Aí o Senhor falou assim no versículo 4. Então o povo falava assim, não, ainda não é tempo de reconstruir o templo do Senhor, porque se lembra que eles tinham saído, recém tinham saído do cativeiro babilônico, né? Que o Senhor tinha deixado eles, entregue ele nas mãos do inimigo, né? Por quê? Pela desobediência, pela idolatria, porque eles abandonaram, viraram as costas ao Senhor. Mas já nesse então, eles estão outra vez ali, estão voltando do cativeiro, né? E o Senhor usa o profeta Ageu para falar do projeto de reconstrução, da ordem para a reconstrução do templo. Mas o Senhor fala assim, ok, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, né? O Senhor mesmo, Deus está falando, o povo está falando assim, ainda não chegou o tempo da reconstrução, de reconstruir a casa do Senhor. Mas olha o que Deus vai falar, essa é a opinião do povo, né? O Senhor está consciente, o Senhor está pendente do que o povo está pensando, porque ele mesmo está usando o profeta Ageu para dizer ali, o povo está falando isso. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Então o povo está falando, ok, não é tempo para reconstruir o templo, mas eles sim estão querendo fazer casa fina, enquanto o templo do Senhor ia estar abandonado. Quando a gente sabe que tudo primeiro é para Deus. A casa do Senhor, o templo do Senhor é primeiro lugar. E quando a gente lê essa palavra, o que vem? O que o Senhor também nos quer ensinar? Além dessa situação histórica aqui como um exemplo, né? De que o primeiro é para Deus. Como é que vocês querem viver em casas, né? Com fino acabamento e deixar minha casa abandonada? Né, o templo do Senhor. Mas para nós hoje que vivemos nesses tempos, no tempo da graça de Jesus, o que o Senhor quer falar? Por que as pessoas se preocupam com as coisas do mundo, com dinheiro, com casa, com carro, e o templo do Senhor está abandonado? Mas como assim? Quem é o templo de Deus? Hoje, pela graça do Senhor, por Jesus que rompeu aquele véu, nós somos. Então, a nossa vida no altar, nós como templo do Espírito Santo, como está esse templo? Né? Nós estamos vivendo em lugares de acabamento fino, né? Assim como esse povo nessa época, mas o nosso templo, o nosso coração está abandonado. Está deixado de lado.
Só que a gente se esqueceu que aqui é o templo do Senhor. O nosso coração, o templo, como a gente tá com a nossa vida no altar com Deus, deve ser o primeiro lugar. Na palavra o Senhor disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas as pessoas querem buscar primeiro todas as outras coisas. Por isso não alcançam, por isso não conseguem, ou se alcançam, não se satisfazem. Porque o verdadeiro saciamento da alma está em estar no templo do Senhor. Ter o altar, ter a vida no altar com Deus. Estar em contas com Deus. Não que a gente seja merecedor ou que a gente algum dia realmente pudesse estar em conta com Deus, mas o sangue de Jesus nos limpa. O sangue de Jesus tem poder para tirar pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como que a gente pode estar lavado? Como que a gente pode estar justificado diante da presença do Senhor? Tendo uma vida no altar com Deus, tendo intimidade com Deus, tendo comunhão com Deus, guardando a palavra do Senhor, cuidando do templo de Deus em primeiro lugar, antes de tudo, antes de marido, antes de filho, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa. O Senhor não reparte a sua glória com ninguém. Tanto é que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo. Amém? Então, continuando lá. No versículo 5. Lê lá, mãe. Glória a Deus. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levarão. Os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Olha só o Senhor confirmando agora mesmo que nós estamos falando. Aquele que não tem a sua vida no altar, aquele que não dá primeiro prioridade a Deus, que não ama a Deus sobre todas as coisas, que não cuida do templo em primeiro lugar, não tem saciedade. É como tentar colocar dinheiro numa bolsa furada. É o que a gente estava falando agora mesmo. Amém? Olha aqui como o Senhor fala. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ou seja, se vocês estão colocando tudo na frente de Deus, do templo, da vida do altar, o trabalho é mais importante, a escola é mais importante, os filhos é mais importante, o marido é mais importante, a carreira é mais importante, e Deus está lá atrás, no último. Mas olha o que o Senhor nos fala hoje. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Por quê? Quando você não tem a sua vida em ordem, as prioridades no eixo, Deus em primeiro lugar, você não vai ser frutífero na sua vida. Você vai trabalhar demais e pode até colher, mas vai colher pouco. Não vai ser na mesma proporção com a que você trabalha. Você trabalha muito, mas não recebe aquela mesma quantidade. Por quê? Porque está fora de ordem. Porque se você tivesse primeiro dando a Deus, guardando a palavra de Deus, buscando ao Senhor, cuidando do templo em primeiro lugar, você estaria em abundância de fartura. Mas a ordem está equivocada. Então, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Então você pode comer bastante, mas você nunca está saciado, a sua alma nunca se sacia. Você trabalha bastante, você se esforça pra caramba, mas os resultados parece que não é aquilo. E finalmente, quando você consegue alguma coisa, aquilo não te satisfaz. Porque a ordem está errada. Deus é primeiro lugar. Então o Senhor fala pra gente: vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. É como beber e sempre ter sede.
tem alguma coisa errada aí, porque Deus é um Deus de perfeição. Tudo que ele faz é perfeito, mas se você não põe a Deus primeiro na sua vida, antes de tudo e de todos, as coisas vão estar imperfeitas na tua vida, porque está fora de ordem, porque as tuas prioridades não estão no eixo. Amém? Então diz o Senhor aqui, vestem-se, mas não se aquecem, né? Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ou seja, o Senhor está falando, tudo que vocês fazem não rende. Tudo que vocês vão fazer não rende. Tem gente que passa uma vida inteira assim e não se dá conta. Trabalha, vive buscando coisas e nunca coisas, e quando consegue ver que não é aquilo, ou seja, vive vivendo uma vida que não rende, que não traz saciedade, que não traz paz, que não traz felicidade, que não traz alegria, às vezes momentos, coisas poucas, mas não farta a alma. Não sacia a alma. Continua com sede, continua com fome, continua com frio. Continua escasso. É como uma planta plantada numa terra infértil. Pode até dar um frutinho ou dois, mas sabe aquelas frutas minguadas? Não tem vigor, não tem qualidade, não tem abundância, não tem renovo, não tem refrigério, não tem paz. Amém? É isso que o Senhor está falando aqui. Mas aonde que está o erro? O erro está em não cuidar na vida do altar, em não ter o templo do Senhor bem cuidado. Todas as outras coisas estão bem, supostamente, aparentemente bem, mas a tua vida com Deus tá abandonada. Então a sua vida é infrutífera. Amém? Aí no 7, lê lá, mãe, glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Diz o Senhor. Glória a Deus, você vê? Então Deus é um pai maravilhoso. Porque ele não quer continuar vendo seus filhos vivendo dessa maneira. Amém? De uma maneira que não dá fruto, uma maneira que não sacia a alma, uma maneira escassa. Então Deus dá a saída para eles. Deus, como um pai, está corrigindo seus filhos, mas está mostrando, não só está batendo, mas está mostrando a solução. Porque Deus nunca vai exortar, ou seja, chamar a atenção, por acaso, ou não por acaso, qual é a palavra? Ele nunca vai chamar a atenção sem te mostrar qual o caminho. Você tá andando errado. Ele não vai falar você tá andando só. Ele não vai só dizer você está andando errado. Ele vai falar você está andando errado. Venha por este caminho. Deus não é um Deus de confusão. Ele nunca vai deixar você no escuro. Ele vai te chamar a atenção, vai te mostrar no onde você está errando e vai falar onde que você tem que estar. Graças a Deus por isso. Porque se depender de nós, a gente não consegue ver um palmo na frente dos nossos olhos. Muitas vezes o caminho a seguir está diante de nós e a gente dá a volta. Ou a gente pega a esquerda, a direita. Né? Ou a gente não se move, fica naquele lugar. Então o Senhor quer que a gente esteja em movimento, o Senhor quer que a gente escute a voz dele para que a gente tome o caminho certo, para que a gente retome os caminhos do Senhor. Se lembre que ele é o primeiro, né? Glória a Deus. Então o Senhor está falando assim, subam o monte para trazer a madeira, construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Porque aí uma vez que vocês construam o templo, né? Para nós o que significa essa palavra? Põe a sua vida em ordem com Deus, né? Faça uma disciplina diária, né? Para tudo a gente põe regra e ora. Por que para com Deus a gente não faz isso? Porque ele não é tão importante? Ele é o mais importante. Então vamos ajustar os nossos pingos no i.
né? Se para trabalhar eu tenho que pôr um relógio para acordar, vamos pôr nosso relógio para despertar de madrugada e falar com Deus. Vamos marcar hora para falar com o Senhor. Vamos nos encontrar com Deus a diário. Vamos receber dele essa sabedoria, esse discernimento. Vamos glorificar o Senhor no nosso templo. Vamos fazer de nós um templo agradável para Deus, que ele habite na gente e nos transforme e encha a nossa vida de fruto, de saciedade, de alegria, de renovo. Amém? Aí no 9 diz assim: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, né? Então a pessoa vai, se esforça, faz tudo, estuda, se casa, se forma, tem um diploma, é doutor, é PhD, é não sei o quê, tem filhos, tem mansões, mas vocês esperavam muito, né? Quando eu estiver lá, né? Lá no topo, aí sim eu vou estar bem. Aí quando a pessoa chega lá, eis que veio pouco. É escasso, né? Glória a Deus. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Ou seja, as obras dos homens não valem nada diante de Deus. Por isso que na palavra fala: em vão trabalha o homem, se não é Deus quem edifica a casa. Porque não é daquele que quer, mas é daquele que Deus tem misericórdia. Nossa, mas como assim? Deus não faz acepção de pessoas, sim, mas Deus tem misericórdia daquele que o busca, daquele que o teme, daquele que mantém o fogo ardendo no coração, a fogueira acesa do templo. Deus olha para essas pessoas com misericórdia, com favor. Então ele edifica aquela casa. Amém? Ele prospera aquela casa. Glória a Deus. Então as pessoas pensam que faz muito, mas não rende. E às vezes, por não buscar a Deus, aquele pouco que ela tem, o Senhor assopra assim como se fosse nada. E por que eu fiz, o Senhor fala? Por que eu sopro? Por que eu sopro esse pouco ainda? Já não tem nada, ainda sopro o que tem desse pouco. Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Aqui a gente vê que o Senhor, sim, tem personalidade. Amém? Amém. A gente vê aqui características da personalidade do Senhor. Por que que o Senhor fala assim? E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Ou seja, aquilo que vocês põem o seu coração, aquilo que vocês atesoram, porque vocês não me têm em primeiro lugar. E tudo aquilo que vocês atesoram eu sopro e vira nada. E por que eu faço isso? Por causa do meu templo. Do meu templo. Quem é o templo de Deus? Nós. Por causa do meu templo que ainda está destruído, ou seja, nós estamos destruídos como casa do Senhor, enquanto a gente está dando prioridade a tudo menos ele. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, com seus próprios afazeres, com as suas carreiras, com o seu sentimento. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. Ou seja, o que o orvalho faz? Molha, rega, né? De noite as plantas e aquilo fica verde, né? O que tem de dar fruto, dá fruto. Mas por causa desse mau caminho que a gente anda, o céu fechou. Como se fechou a torneira do orvalho, seca tudo. Por isso que nada rende, tudo é escasso. Então o Senhor fala assim: por isso, por causa de vocês, o céu reteve, ou seja, reter é segurar o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Olha como o Senhor vem confirmando a explicação que ele está usando, né? A gente aqui no estudo. Fechou a torneira, fechou a bênção. Não tem mais orvalho que vai regar e vai molhar a terra para que aquilo dê fruto, para que a terra dê fruto. Já a terra não dá fruto. Por quê? Por causa da desobediência de vocês, por causa do desprezo com o templo do Senhor, do desprezo com a vida com Deus, com os mandamentos do Senhor. Olha a situação que nós estamos. Amém?
Glória a Deus. Aí no 11 fala assim: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Glória a Deus. O que quer dizer isso? Que Zorobabel, o filho de Seatiel, e também o sumo sacerdote Josué, o filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram a Deus. O que eles foram fazer? Foram reconstruir o templo. Foram reconstruir o templo, porque entenderam no seu coração aquela palavra que veio através do profeta Ageu de Deus. Né? Tocou no coração deles, ou seja, eles entenderam que realmente quando o Senhor falou, aquela palavra tocou nos seus corações, porque eles se identificaram com aquilo. Realmente nós estamos com o templo abandonado. Estamos preocupados com as nossas próprias vidas. Por isso que tudo que a gente faz não rende, não dá certo. Nós não prosperamos, nós não temos paz, não temos alegria. E essa palavra é bem clara para nós. Né? Naquele tempo eles tinham um templo físico que eles tinham que reconstruir, por causa que no tempo que eles passaram no cativeiro, o templo ficou destruído, né? O templo que o rei Salomão, o filho de Davi, tinha construído para o Senhor, que era um templo belíssimo, né? Mas quando os inimigos tomaram, né, o povo de Israel e eles foram para o cativeiro, aquele templo foi destruído. Mas Deus queria que aquele templo fosse reconstruído. Naquela época ainda Jesus não tinha vindo, era ali que o povo ia para adorar, né? Para louvar a Deus, para agradecer ao Senhor, para fazer seus sacrifícios, para perdão de pecados, os holocaustos. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo facilitou tudo, ele fez tudo por nós. Nós não precisamos ir num lugar físico, né? Tanto é que Jesus falou para aquela mulher do poço, a samaritana, vai chegar um dia que vocês não vão ter que ir nem em Jerusalém, nem ali, nem aqui, para adorar a Deus, porque qualquer lugar vai ser, ou seja, nós seremos, né? Jesus estava falando para ela com aquelas palavras, né? Que agora eu não me lembro certinho, mas em poucas palavras dizendo que nós seríamos o templo do Senhor, que não ia ser mais um lugar físico, mas que nós íamos ser o templo do Senhor. Só que a pergunta é, será que nós estamos com o nosso templo erguido? Será que o nosso coração é uma morada, um templo para o Deus Santo? Nós queremos demandar de Deus bênçãos, proteção, saúde, bens materiais, filhos, casamento, livramento, restauração, renovo, tudo. Só que a gente, como tem colocado a nossa vida no altar, como a gente tem mantido o templo do Senhor limpo, em santidade, buscando de Deus, estamos com azeite para manter aquele fogo, aquela lamparina acesa, para que a luz do Senhor sempre esteja no nosso coração. Então, é isso que o Senhor quer da gente, que a gente tenha isso em mente, que primeiro é Ele, que a glória é dele, que a honra é dele, que sem ele a gente não pode fazer nada, que é ele quem dá a fartura, que é ele que é a nossa saciedade, a nossa alma. Se a gente dá a ele, a gente então é prosperado, porque a gente provém dele. Se lembre que ele soprou no nariz, nas narinas de Adão, o sopro da vida. A vida que está dentro de nós é dele, pertence a ele. Amém? Então a Deus seja toda a honra e toda a glória. É uma palavra que veio para nós pensar, refletir no silêncio da noite, né? Meditar durante o dia. Como está a nossa vida no altar? Como está o templo do Senhor? Será que o Senhor está agradado de como a gente está vivendo?
né? Se lembra que não é por obras que a gente vai ser salvo, porque Jesus já pagou o preço naquela cruz, mas nós, como filho de Deus, temos que estar com essa preocupação de agradar ao Senhor, porque, poxa vida, se Ele enviou o Espírito Santo dele para morar em nós, será que Ele está bem? Será que Ele está confortável? Será que Ele está agradado com as coisas que a gente está falando, com as coisas que a gente está vendo, com as coisas que a gente está ouvindo, com a meditação do nosso coração? Porque, afinal de contas, Ele mora aqui dentro. Ele está vendo tudo, Ele vê tudo, Ele ouve tudo, Ele sente tudo. Amém? Vamos pedir a Deus que nos ajude nas nossas orações e nos nossos dia a dia, através do nosso comportamento, das nossas palavras, das nossas atitudes, que a gente possa tudo fazer de uma maneira que seja agradável a Deus, que Ele fique alegre com a gente. E que Deus nos livre de entristecer o Espírito Santo. Porque Ele é a alegria da nossa vida, Ele é a nossa prosperidade, fartura. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai eterno, Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra tão bendita e maravilhosa que tu nos trazido nesta noite, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu és bom, meu Deus, que para sempre são tuas misericórdias, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a fazer do nosso coração, meu Deus, uma morada agradável para ti, Senhor. Faz de nós, Senhor, um templo, meu Deus, que te alegra, meu Deus. Aleluia. Santifica-nos, limpa-nos, tira tudo que não é teu, Pai. Ilumina-nos. Dá-nos mais azeite, meu Deus. Põe mais óleo, meu Deus, nas nossas lâmpadas, meu Deus. Que o fogo do teu Espírito Santo arda cada vez mais em nossos corações, Senhor. Que a tua palavra permaneça em nós, meu Deus. Que nós podamos, meu Deus, através dos nossos pensamentos, palavras, ações, refletir a luz de Jesus, Senhor. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos, te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Amém e amém. Glória a Deus.